Fala, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura. E hoje nós estamos no dia de número 102. Vamos iniciar a leitura de um novo livro, que no caso será uma carta, uma das cartas paulíneas, aquelas epístolas. Eu já expliquei para vocês o que significa epístola, por que eles enviavam cartas, na visão panorâmica, na carta de Paulo aos Romanos. Então, se você está chegando por aqui agora, se você é novo por aqui, é bom que você resgate a leitura do livro da carta de Paulo aos Romanos e também a visão panorâmica dessa carta, porque tudo vai fazendo sentido, né? Um dia vai completando o outro, assim a gente consegue. Pretendemos, e se Deus quiser vai dar certo, pretendemos em um ano ler a Bíblia toda. Então, é um dia após o outro. Não tem como falar sobre tudo em um dia, ou ficar repetindo coisas que já foram. Espero que vocês compreendam isso, tá bom? Então, hoje nós vamos a uma visão panorâmica das cartas de Paulo aos Coríntios. Por que das cartas? Porque Paulo ele escreveu duas cartas aos Coríntios. Primeira aos Coríntios, segunda aos Coríntios. Na realidade, ele escreveu 4 cartas. Que é isso, pastor? Na realidade, ele escreveu 4 cartas. Vou falar com você sobre isso já já. Porém, nós temos 2 cartas no Cânon, que é a Bíblia, esses 66 livros que compõem o Cânon. Já expliquei também sobre o Cânon em alguma das visões panorâmicas, aí eu já falei sobre isso. Mas, resumidamente, o Cânon é a Bíblia. Agora, por que do Cânon? Houve uma reunião, um concílio, reunião com os bispos, os pais da igreja, e os livros aceitos como realmente inspirados estão aqui, no Cânon. Existem alguns outros livros aí, alguns conhecidos como apócrifos, que não entraram, e também tem alguns livros aí, na Bíblia Católica, por exemplo, tem mais livros do que nessa aqui que nós conhecemos. Quando eu digo essa aqui, é aceita, pela maioria, pela igreja. Mas isso é só uma informação aí, um dado técnico, vamos dizer assim. Então, nós vamos agora à visão panorâmica das cartas de Paulo, antes das cartas de Paulo aos Coríntios. Antes vamos fazer uma oração. Senhor amado, querido, te louvo, te agradeço por essa manhã na tua presença, para quem está conosco ao vivo, para quem acompanha essa gravação em outro momento, que o Senhor abençoe também, certo de que o Senhor está com essa pessoa. O Senhor é um Deus onipresente e nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, com a certeza que o Senhor está no nosso meio. Então pedimos que o Senhor fale conosco, que assim seja. Amém. Olha, se essa leitura tem te abençoado, esse plano bíblico, ele de alguma forma tem te ajudado, não fique só para você. Transborde, compartilhe com outras pessoas. Chame pessoas para essa leitura. Fale sobre o plano. Dê testemunho. Uma coisa é você só convidar, mandar um link lá e deixar a cargo da consciência dela. Outra coisa é você dar testemunho. Você que é mulher, tem bastante mulher nos assistindo aqui. Quer ver? Eu vou citar algumas. Ivanilda Iraci, Rose Bandeira, Janiele Vaz também está aí. Algumas mulheres. Por que eu estou citando algumas mulheres? Você que é mulher e você vai a uma prestadora de serviço, uma manicure, uma pedicure, uma cabeleireira, e quando você gosta do serviço dela, você indica dando testemunho. Você fala: amiga, fui a uma manicure, nossa, ela é excelente, ela é top, ela é a melhor, ela é isso, ela é aquilo outro. Não, você tem que ir lá, você tem que ir. Não, tal dia eu vou, você vai comigo. Você vai. Então quer dizer, você leva. Por que não fazer isso com essa leitura, com esse plano bíblico?
Testemunhe. Testemunhe, diga o que você tem aprendido. Diga o que tem feito com você. Aguce a curiosidade da outra pessoa. E aí depois deixa com o Espírito Santo. Tenho certeza que ele vai trabalhar. Então, se você me acompanha aqui pelo YouTube, você sabe como acessar. Se você me acompanha em um tempo futuro, na plataforma Renovação da Mente, porque futuramente essa leitura vai ficar só lá na plataforma. Então, se você me acompanha pela plataforma, você também sabe como dizer para essa pessoa acessar. Da mesma forma que você teve acesso à plataforma, você vai dizer para ela como ela faz para acessar. Tá bom? Então vamos em frente. Vamos abrir a Bíblia. Já deixa aí aberto na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos dar uma visão panorâmica das duas cartas, primeira e segunda. Deixa aberto para alguma possível consulta. Nós não vamos ler hoje. Hoje é só a visão panorâmica, mas deixa aí aberto para que possivelmente você consulte aí algumas referências que eu te mandar. E fique tranquilo que todas as referências que eu citar aqui, até aquelas que eu não ler junto com vocês, senão levaria muito tempo, eu já coloquei aqui no meu PDF e vou enviar para vocês, tá bom? Sobre o autor da carta, a gente já sabe, né? É mais uma das cartas paulíneas, foi o apóstolo Paulo que escreveu, e isso nós vemos logo no prefácio, né? Logo na abertura da carta. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, já assina: Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão, a igreja de Deus. Então, de Paulo, Sóstenes também estava com ele nesse momento, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, aqui já fala sobre a sua autoridade. Nós temos também aqui uma suposição, lá no capítulo 16, de que Paulo tenha usado mais uma vez o serviço de um secretário. Ele pediu para alguém escrever, como aconteceu com a carta aos Romanos, né? Que lá está muito claro que foi Tércio, porque no final diz: eu, Tércio, escrevi. Lá foi muito claro, então a gente pode afirmar com certeza. No caso aqui da carta de Paulo aos Coríntios, aqui no final, em sua saudação final, no versículo 21, ele diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 21, saudação da minha própria mão, de Paulo. Então, a saudação, de própria mão, ele mesmo escreve a saudação. Então, fica como se fosse para autenticar aquela carta. E a gente vai ver isso também na carta aos Filipenses e outras. É um costume de Paulo, no final, ele dizer, a saudação foi escrita à própria mão. Ou seja, tudo que está escrito aqui realmente veio de mim e eu estou aqui a próprio punho, né? A minha própria mão está escrevendo essa saudação. Então, sugere-se aqui que ele usou o serviço também de um secretário para escrever, mas a saudação foi ele mesmo que escreveu. Bom, os estudos apontam que, em geral, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios ao fim dos seus 3 anos que ele residia em Éfeso. Durante a sua 3ª viagem missionária, Paulo ele está em Éfeso, e também aqui no mesmo versículo, no versículo 8, diz assim, ele fala: mas eu ficarei em Éfeso até o Pentecoste. Então entendemos que enquanto foi escrita a carta de Paulo aos Coríntios, ele estava em Éfeso por essa declaração: eu ficarei em Éfeso até o Pentecoste. Agora, a segunda carta, ela deve ter sido escrita não muito tempo depois, e provavelmente na província da Macedônia, porque tem uma fala também de Paulo na segunda carta aos Coríntios que ele fala sobre isso. Ele fala de uma província da Macedônia. Deixa eu abrir aqui 2 aos Coríntios, só para a gente conferir junto. Deixa eu colocar na tela.
Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1 e 2. No tocante à ministração aos santos, é supérfluo para mim escrever-vos, porque eu conheço a presteza de vossa mente, da qual me glorio de vós, para com os da Macedônia, que a Acaia estava pronta há 1 ano, e vosso zelo tem estimulado a muitos. Então, nós temos essa declaração de Paulo aqui, dizendo que ele conhecia a boa vontade deles e que ele se orgulhava ali diante dos macedônios deste feito da boa vontade deles, e que até os outros irmãos da Acaia, ele dizia que também estavam preparados. Enfim, a carta discorre, a gente vai ler junto esse capítulo depois, esse capítulo inteiro, tá bom? Então, sobre o autor, nós temos aí essas comprovações de ser o apóstolo Paulo, em que tempo ele escreveu e onde ele escreveu essas cartas. Agora, há um contexto histórico e também alguns fatos curiosos que eu vou relatar aqui para vocês, e um deles é que não eram apenas 2 cartas. Paulo escreveu 4 cartas, e nós temos as comprovações disso. Nessas 2, nós temos onde ele fala que escreveu mais 2. Só que deixa eu já te adiantar. O que acontece? 2 cartas se perderam. Apesar de Paulo ter escrito essas cartas, elas não foram encontradas. Os manuscritos originais dessas cartas não foram encontradas. Então, uma vez que não foram encontradas, os escribas não tiveram como passá-la para a nossa língua e também ser colocada no cânon. Então, Paulo cita que escreveu essas cartas. Ele vai dizer aqui, nós vamos ver isso juntos, olha, eu escrevi uma carta falando para vocês sobre isso. Então, ele fala um breve assunto do que dizia toda a carta, mas essa carta mesma não foi encontrada. Os pergaminhos, os escritos originais não foram encontrados, se perdeu, né? Não sabemos por quê, Deus assim o sabe, mas pela vontade permissiva de Deus, 2 estão aqui, 2 se perderam. Muita gente nem sabe disso, não é também uma coisa muito relevante, é só uma informação contextual, tá? Então, vamos ao contexto dessas cartas. A igreja de Corinto, ela provavelmente é a igreja mais complicada do Novo Testamento. A gente vê que muitas igrejas tinham problemas. Em Apocalipse também fala sobre algumas e alguns problemas. Mas a igreja de Corinto é a igreja que a gente vê mais dando trabalho para o apóstolo Paulo. Paulo que fundou a igreja, tá? A igreja de Corinto foi Paulo que fundou, e há o registro sobre isso em Atos capítulo 18. Eu vou mandar a anotação, você confere e leia depois, tá? Bom, após Paulo fundar a igreja, Paulo ele continua na sua viagem missionária. Então, a partir dali, o relacionamento ficou tenso. E esse relacionamento tenso e problemático provocou várias visitas de Paulo. Paulo já estava em viagens missionárias, ele precisava seguir, mas ele teve que voltar. Ele teve que visitá-los. Primeiro, porque algumas cartas que ele tinha mandado não resultaram naquilo que ele queria. Apesar da carta representar o próprio apóstolo Paulo ali, Paulo estava enfrentando um problema com alguns judeus que estavam questionando o seu apostolado, não acreditando que ele realmente era um apóstolo de verdade. Então a carta de Paulo e nada para eles era a mesma coisa. Eles levantavam ali um motim, eles faziam divisões na igreja, eles tinham grupos dizendo, não, eu não sou de Paulo não, eu sou de Apolo. E isso aí foi um problema muito grande. Por isso que Paulo ele viaja muitas vezes para lá e ele envia muitas cartas para lá. Isso foi bom para nós. Isso foi bom para a igreja no geral. Por quê? Essas correspondências de Paulo, essas cartas que Paulo enviava ou enviou aos coríntios, ela despertou o interesse dos estudiosos e de nós crentes em geral ao longo da história. E hoje não é uma exceção. Por quê? Porque hoje as cartas aos coríntios, elas estão no centro dos debates teológicos, estudos teológicos e apologéticos.
Eu já falei para vocês que a apologética é um exercício de defesa da fé, defesa da verdade. Esse ano nós estamos lendo a Bíblia com o exercício da hermenêutica, que é o exercício da interpretação de textos e com a própria Bíblia. Agora existe também a apologética, que é a defesa da verdade. Então, as cartas aos Coríntios são cartas principais para a apologética, para defender a verdade. Então, quando houve a reforma, ela foi usada pelos reformadores. Essas cartas também fortalecem os ministérios pastorais, porque ela tem muitas orientações aos pastores, e essas cartas também nos ajudam, especialmente no tempo em que nós vivemos e aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil existe um movimento que não é tão antigo assim. Não é tão antigo. De 1500, quando teve a reforma, para cá, a igreja viveu aí muitos anos tranquilamente, entre aspas, né? Com base no que os reformadores defenderam. Poxa, a reforma, ela libertou as pessoas de um catolicismo onde muitos estavam se perdendo e tendo que pagar indulgências pelo perdão de pecados e tantas outras heresias. Então a reforma foi muito boa, só que nasceu aí um novo movimento. A partir do Pentecoste, do movimento pentecostal, aliás, onde eles têm como o dia de Pentecoste, o sinal ali, como evidência da manifestação do Espírito Santo, embora que a raiz pentecostal é muito boa, ajudou, avivou muito a igreja, só que houve um problema mais para frente, onde nós que estudamos a Bíblia chamamos de movimento neopentecostal. Neo é de novo, tá? Então, o pentecostal raiz segue de uma forma boa, com base bíblica. Agora, o neopentecostalismo abriu precedentes para coisas que não estão na Bíblia. Não estão na Bíblia. Muitas coisas acontecem nesse movimento neopentecostal que fogem das doutrinas dos pais da igreja, dos apóstolos de Cristo. Então, como que nós defendemos a verdade? Muitas delas com as cartas de Paulo e principalmente essas aqui aos Coríntios. Por quê? Porque se aquela igreja ela tornou-se uma igreja complicada e de certa forma problemática, e Paulo conseguiu, com a graça de Deus e com muita paciência e com ensino, reverter aquela situação, ajudar aquelas pessoas, então os problemas que nós enfrentamos hoje, apesar de serem atuais, muitos também são antigos e estavam acontecendo com a igreja de Corinto. Um dos problemas que estava acontecendo com a igreja dos Coríntios, e nós vivemos hoje, é que é o seguinte: eles estavam classificando como pessoas espirituais aqueles que manifestassem dons, dom de línguas, dom de revelação. Isso era um conceito de espiritualidade. Então eles atrelavam a espiritualidade à manifestação dos dons. Como Paulo resolveu isso? Nós vamos ler juntos. Vamos ver se realmente a igreja do fogo, do reteté, de variação de línguas e de tantas coisas realmente é uma igreja espiritual. O que Paulo falou sobre isso? Nós vamos ler isso juntos. E digo e repito, gente, eu não tenho um compromisso com denominação, tá? O meu compromisso é com a verdade, é com a palavra e jamais é ofender ninguém, tá? Mas nós temos um compromisso aqui com a verdade. Deixa eu molhar aqui a garganta. A visão panorâmica normalmente exige mais, né? Mais atenção e falar bastante, né? Para que você já tenha uma visão do o que você esperar dessa leitura que nós vamos fazer. Bom, essa noção equivocada dos cristãos da igreja de Corinto estava gerando diversos problemas no culto. O culto tinha virado uma bagunça, estava também tendo problemas de relacionamento com os irmãos, tinha aquele problema da divisão, e muito conhecido, né? Onde alguns grupos diziam, uma parte dizia, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Cefas, que é Pedro, outros diziam, eu sou de Apolo, e outros diziam,
eu sou de Cristo. Isso era um problema muito grande. Como Paulo resolveu isso? Chamando esses crentes de carnais. E ele explica por que eles eram carnais. Apesar de crentes, apesar de alcançados pelo verdadeiro evangelho, não eram endemoniados, mas eram carnais. Então essa coisa da pessoa dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou tal igreja, isso é carnal, tá? Isso é coisa da carne, é rixinha, é briguinha. Tem gente que vive defendendo a placa, a instituição da igreja. Eu sou aí fala o nome da igreja. Eu sou a tal igreja. Eu sou tal isso. Eu sou... Discussão boba. Discussão boba é coisa de crente carnal. Enfim, Paulo também enfrentou esse problema, né? Também havia problemas ali de imoralidade, negação da ressurreição. Tinha um grupo que negava que Cristo ressuscitou. Brigas sobre casamento, sobre questões do casamento, divórcio e tal. Paulo também teve que tratar sobre esse assunto. Tinha problemas no culto até na hora da ceia, entre outros. Muitos problemas estavam acontecendo ali. Eu vou passar para vocês em ordem para ficar mais fácil da gente entender os acontecimentos. Provavelmente a ordem que for acontecendo os registros aqui que nós leremos dessas cartas. Bom, a primeira visita de Paulo, a primeira vez que Paulo ele tem que visitar ali a igreja. A sua primeira visita à cidade de Corinto, ela aconteceu durante a sua segunda viagem missionária. Então, é ali que ele funda a igreja, Atos 18. Depois que ele sai dali, começam a acontecer algumas situações, ele escreve a primeira carta. E, na verdade, essa primeira carta ela foi perdida. Não temos essa carta original preservada, então ela não entrou no cânon. Depois dele deixar a cidade, ele escreveu uma carta. E onde que diz que ele escreveu essa carta? 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Ali ele menciona, eu escrevi essa carta para vocês. Então eles tinham conhecimento dessa carta, mas nós não sabemos o teor. A gente vai ler isso junto na leitura da carta completa. Bom, depois ele escreve a segunda carta, e essa oficialmente entra no cânon. Então nós conhecemos como primeira, mas na verdade ela foi a segunda carta que Paulo ele escreveu. Então, algum tempo depois, ele recebeu informações da situação crítica da igreja. E quem levou para eles essa informação foi uma comitiva de membros que vieram da igreja. Isso está em 1 Coríntios capítulo 16. Essa comitiva de membros levaram as informações do que estava acontecendo na casa de Cloé. Então, a igreja que se reunia ali estava tendo alguns problemas e uma comitiva de membros foram até Paulo e relataram para ele o que estava acontecendo. Então, devido a isso, Paulo ele tem uma segunda visita. Ele visita a igreja. Por quê? Porque a carta não surtiu o efeito esperado. Não foi como Paulo ele esperava. Então, Paulo ficou muito triste com o que estava acontecendo e com essa visita, e no esforço de remediar toda aquela situação de tristeza, ele vai lá e visita a igreja. Inclusive, isso é registrado em 2 aos Coríntios, capítulo 2. Ele fala, olha, eu fui até vocês, mas eu não gostaria de estar entre vocês com essa tristeza, porque, na verdade, era para vocês me alegrarem. E eu alegrar vocês, mas eu fiquei triste com essa situação. Então, ele, depois dessa visita em tristeza, onde ele relata essa tristeza, ele acaba enviando a terceira carta, que também foi perdida. Essa terceira carta também foi perdida. É uma carta, os estudiosos dizem que é uma carta mais severa. E nós temos alguns relatos dessa carta na segunda carta aos Coríntios. Espero que você esteja entendendo. A segunda carta está aqui na Bíblia registrada. Então, na segunda carta tem relatos onde Paulo ele fala, olha, eu já tinha te enviado uma carta antes dessa. E essa é chamada carta severa
Porque Paulo ele fala ali o que estava escrito naquela carta. E nós vemos que Paulo realmente ele foi bem severo, ele fala coisas duras ali. Quer ver? Vamos ver, vale a pena a gente ver junto aqui um trechinho. Depois nós vamos ler tudo. Mas capítulo 7, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8, veja. Porque embora vos tenha entristecido com a minha carta, eu não me arrependo. Mesmo se me arrependesse por perceber que a mesma carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Então, realmente aquela carta deve ter sido muito severa, porque Paulo está falando, olha, quando eu escrevi aquela carta para vocês, eu provoquei tristeza em vocês, mas não me arrependo. Essa minha forma severa de falar, ela deixou vocês tristes, mas foi por um pouco tempo. Versículo 9. Agora me alegro, não de que fostes entristecidos, mas de que fostes entristecidos para arrependimento. Porque fostes entristecidos segundo a maneira de Deus, para que em nada recebesses dano por nós. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então Paulo está falando o seguinte, aquela carta que eu escrevi para vocês foi severa, causou tristeza, mas não me arrependo, porque a tristeza que Deus produz gera salvação, a tristeza que o mundo produz gera morte. Então é conhecida como uma carta severa. Não temos a carta inteira, não sabemos tudo que o apóstolo Paulo falou ali, mas ele estava realmente muito revoltado com o que vinha acontecendo, por isso ele tinha enviado aquela carta. Mas é uma carta que se perdeu. Depois disso vem a quarta carta, que oficialmente nós conhecemos como segunda carta. Então na sequência fica assim: a primeira carta de Paulo aos Coríntios, essa carta se perdeu. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, oficialmente nós conhecemos como primeira, porque ela entrou no cânon. A terceira carta se perdeu e a quarta carta oficialmente conhecemos como segunda. Então fica assim, duas cartas que tem na Bíblia, primeira e segunda, são oficiais e duas cartas perdidas. Então no total 4. Espero que vocês estejam entendendo, mas eu vou mandar tudo anotado aí para vocês relerem com paciência, tá bom? Qual a intenção do apóstolo Paulo ao escrever todas essas cartas? Dá uma pausinha aqui. Qual a intenção? O objetivo fica claro. A gente vê aqui primeiro. Ele tem o objetivo de restaurar a unidade da igreja, porque ela estava dividida e ameaçada por aqueles grupos. Outro objetivo, responder às questões práticas apresentadas a ele por aquela comitiva de membros. Então, alguns membros foram até eles, levaram um problema, então ele responde com uma carta para responder: olha, vocês estão ceando da forma errada, vocês estão levantando partidos porque vocês são carnais. A gente vê também o objetivo dele de corrigir as irregularidades, a conduta deles, enfim, ele tem esse objetivo também. Nós vemos também ele defender vigorosamente o seu apostolado dos ataques e acusações de alguns judaizantes e também do falso mestre. Tinha falsos mestres ali infiltrados na igreja. Então Paulo ele vai defender o seu apostolado e ele vai explicar as razões dos seus sofrimentos. Por que que Paulo ele vai falar dos seus sofrimentos aqui? Paulo não fala isso para se exaltar. Paulo não tinha isso. A gente vê uma humildade muito grande em Paulo. E quando Paulo ia falar de si mesmo, ele até pedia licença. Ele falava assim: eu falo por mim. Eu estou falando por mim. É como se falasse: licença aqui, Espírito Santo, vou falar por mim. Então Paulo dizia: vocês estão falando que eu não sou apóstolo? Por quê? Deixa eu explicar uma coisa. Muitos judeus, eles diziam o seguinte: esse aí não deve ser apóstolo, porque onde ele vai, ele sofre. Olha, onde ele vai, olha o que está acontecendo com ele. Deus não está com ele, porque ele sofre muito. Então Paulo vai lá e ele defende o seu apostolado
ressaltando as suas tristezas, as suas lutas, os seus sofrimentos, as suas dores. Ele vai citar pelo menos 3 vezes aqui o quanto ele está sofrendo por causa do Evangelho, não porque ele não era apóstolo, mas muito pelo contrário, porque ele era o apóstolo de um sofredor. Se Cristo sofreu, eu vou sofrer muito mais. Então ele defende que as provações que ele estava passando era porque sim, ele era um apóstolo. Ele também vai dar orientações sobre as coletas, né? A gente vai ver ele falando aqui sobre as ofertas, sobre as arrecadações e também sobre a arrecadação que ele fez aos pobres que estavam em Jerusalém. Ele vai falar sobre isso e a gente vai ver ali no final, aí é uma parte que eu amo, né? Porque é o ministério que eu abracei, da defesa da fé. A gente vai ver no final ele expondo os falsos mestres. Então, expor os falsos mestres é bíblico sim. Paulo ele vai expor quais são as estratégias dos falsos mestres. Fiquem ligados, porque os falsos mestres eles fazem assim. E a gente vai ver isso juntos, tá bom? Eu dividi em 7 pontos. 7 pontos. Então, nesses 7 pontos, é bem provável que em uma semana a gente termine. Do capítulo 1 ao capítulo 4, ele fala sobre as divisões na igreja. Do capítulo 5 e 6, ele vai falar sobre a frouxidão na disciplina, como eles tinham afrouxado, né, na disciplina. O capítulo 7, ele vai falar sobre as questões do casamento e divórcio. O capítulo 8, do 8 ao 10, é uma polêmica sobre a liberdade cristã. E isso tem acontecido muito hoje, né? A hipergraça, uma liberalidade, pessoas que estão se colocando da seguinte forma: já que eu fui alcançado pela graça, então eu posso fazer o que eu quiser, não tem problema nenhum. Então Paulo ele vai tratar sobre isso. Do capítulo 11 ao 14, ele vai falar sobre as irregularidades no culto, a bagunça que estava acontecendo, algumas irregularidades, inclusive no culto público, quando se reuniam. Dentre essas irregularidades, ele vai falar sobre a questão do uso do véu. A gente vai entender ali por que entrou essa questão de usar o véu. Vai falar também sobre a ceia do Senhor e o mau uso dos dons. A confusão que estava acontecendo sobre o uso dos dons. Lá para o finalzinho da nossa semana de leitura bíblica, ele vai falar também sobre as heresias que tinham surgido e no final as recomendações finais, as suas saudações e recomendações finais. Então encerra assim a primeira carta. Antes de lermos a segunda carta, eu vou falar para vocês qual é a divisão também da segunda carta, porém, essa visão panorâmica já serve para as duas, tanto para a primeira quanto para a segunda, tá bom? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, sobre tudo que nos aguarda nessa próxima leitura da primeira e da segunda carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? Gente, eu vou ficar por aqui hoje, eu encerro aqui hoje o nosso encontro nessa sala de leitura. Amanhã a gente inicia a leitura dos capítulos, tá bom? E a primeira parte, que é do 1 ao 4, as divisões que estavam acontecendo na igreja. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam aí ávidos por aquilo que virá daqui para frente. Um abraço de fé e força, a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.